por que que os cristãos hoje, ou sempre foi assim, não crescem como deveriam crescer? Porque dá trabalho, né, pastor? Crescer A gente dá gosta trabalho. de ser criança, a gente gosta de ser cuidado, de ser paparicado. A vida de criança é uma vida muito boa, é uma vida que não tem tanta responsabilidade, que você tem ali o pai que vai cuidar de você, que vai te alimentar, que vai trabalhar, você tem a mãe que prepara todas as coisas na casa. Então tem muito crente que se acomoda. Aí por exemplo, só ir na igreja no domingo para ser alimentado pelo pastor, só ser cuidado pelo seu líder de célula. Mas se a gente for olhar com tanta programação, com tanta informação, com tanto de Deus que hoje nós temos aí, televisão, nas próprias igrejas, tantos seminários, é possível a gente diferenciar esse processo de crescimento com o de maturidade, Braulio? É diferente, porque depende do quanto você se alimenta, mas também do quanto você pratica daquilo que você recebe. Porque o crente maduro não é só o crente que sabe muita coisa, não é só o crente que recebe muita informação. É o crente que põe em prática. Quando o apóstolo Paulo diz lá para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 3, ele disse: irmãos, vocês já deviam ser adultos, mas eu não pude falar para vocês como espirituais. Vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. E quando ele diz o porquê, ele diz assim: quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não são carnais? Vocês não estão sendo crianças? Ou seja, a divisão, a briga, não era porque eles não sabiam, não era porque eles não conheciam nada, não era porque eles não tinham dons espirituais, porque eles tinham. E era uma igreja que estava fluindo bem, mas ela também, talvez como hoje, ela também lidava muito com diferenças, né? Ali era uma igreja até relativamente tolerante com essas diferenças, mas ainda se mantinham ainda com mimimis. Né? A questão deles é essa. Eles eram uma igreja que tinha pessoas de várias classes sociais, por exemplo, mas eles eram uma igreja de muita divisão. Então você vai ver na mesma carta aos Coríntios, ele vai dizer que quando eles se reuniam para ceiar juntos, para comer juntos, os mais ricos saíam de lá fartos e os mais pobres saíam de lá com fome. Que é a grande crítica do apóstolo Paulo quando ele fala sobre a ceia. Exato. Né? Quando ali em 1 Coríntios 11, quando ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo, ele traz uma reprimenda muito forte, muito dura. Ora, era para todo mundo comer junto, mas não está acontecendo. Exato, não tinha comunhão. Quem tinha muito, comia muito. Quem tinha pouco, comia pouco. Eles não era para ser o contrário. Essa era chamada festa ágape, né? E era para ser exatamente assim, trazer esse ponto de nível a todos eles. Do pobre poder comer um pouco melhor, do mais rico comer junto com o pobre, saber ali, ter um nível. E isso demonstra esse egoísmo que é parte dessa criancice. O egoísmo é uma marca das crianças, né? As crianças pensam muito no que é meu. Não quer dividir o brinquedo. É o meu brinquedo, é o meu pai, é a minha mãe, tem muito ciúme. Agora, hoje a gente vê, para o nosso tempo hoje, Braulio, a gente assim, tem uma dificuldade muito grande sobre essa questão até de exortar uma pessoa. Uma das evidências dessa maturidade espiritual é saber ali, ser impermeável, vamos dizer, a essas... Como é que eu posso falar assim? Essas ofensas pessoais, ser impermeável a esse melindre, aí talvez quando de uma exortação, de uma direção. A criança, ela se revolta quando o pai coloca ela de castigo, mas o sábio, a Bíblia diz lá em Provérbios que o sábio, ele ama a correção. Porque a pessoa sábia sabe que ela tem muito para aprender. E o contato do crente com o crente, vamos dizer, no mesmo nível. A gente falou de uma autoridade com alguém que está sob autoridade, mas aquelas pessoas no mesmo nível. Não se pode falar mais nada. Hoje a gente vê aí em rede social, todo mundo se melinda, todo mundo se envaidece ali. Isso tem relação com esse tipo de alimento que hoje tem sido ofertado, oferecido nas igrejas?
Também, né? Ou a forma dos próprios líderes se comportarem? Também, porque quem é responsável por educar uma criança são seus pais, né? Do mesmo jeito que, não é à toa que a Bíblia usa essa comparação, compara com crianças em Cristo, compara a nossa maturidade espiritual com o nosso desenvolvimento natural. Porque do mesmo jeito que se você vê um rapaz de 20 anos que se comporta como criança, você sabe que teve alguma coisa na criação dele. É lógico que a pessoa também tem responsabilidade por isso, mas com certeza, pastor, teve alguma coisa na criação. Às vezes, alguns líderes, eles gostam de crentes que são muito dependentes deles, porque crentes maturos são mais fáceis de controlar. Então, são como vaquinhas de presépio, né? É aquela massa de manobra ali até do próprio líder. Exato, porque à medida que a pessoa amadurece, ela vai pensar, ela vai questionar as próprias atitudes do líder quando ele não tiver no caminho certo. É aí que certo. Entra essa pilar aí da maturidade espiritual, pastor, sobre aquela questão da sua formação de opinião. Não por ideias ao redor, mas por uma convicção de escritura, da Bíblia. É porque enquanto você é criança, você precisa ser alimentado. Você precisa de pessoas que cozinhem para você, que sirvam. Até uma certa idade, você precisa da sua mãe cortando o bife para você. Mas à medida que você vai crescendo, se espera que você possa não só ir atrás do seu próprio alimento, como saber cozinhá-lo, saber se virar com ele. Você não precisa mais depender das outras pessoas para tudo. Você precisa se suprir. A ideia é essa, à medida que os crentes amadurecem, eles têm que aprender aí eles próprios na palavra de Deus e saber se alimentar com ela. E não só depender daquilo que vem dos outros. Não é que a gente não possa aprender com outra pessoa. Ao Isso contrário, como a gente falou. Isso também é um quesito da sabedoria. O sábio aprende com todo mundo. Quanto mais maduro, mais você sabe que tem muita coisa que você ainda precisa aprender na vida. É aquela história, o experiente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Exatamente. Também a gente tem que tirar esse parâmetro, que isso também nos dá maturidade, né? Exatamente. Saber aprender com quem tem mais experiência ou até com quem tem menos. Isso, esse contraponto que a gente aqui está levantando, pastor, também nos faz pensar hoje sobre esse tanto de pessoa aí que ora está bem, ora está mal, que por Tiago ali é descrito como um homem de ânimo dobre, não é? Você vê o irmão hoje pegando fogo, amanhã, cadê o irmão? Não veio. Que foi? Não quero. Não. Também é preciso levar em conta essa vontade de crescer, de se firmar, de se estabelecer e saber que o lombo tem que estar grosso para aguentar essas pauladas da vida. É, bem assim, pastor. A pessoa mais madura, ela é mais constante. Paulo exorta, acho que aos Tessalonicenses, sobre essa constância em Cristo, né? Isso, exatamente. Porque é uma das marcas do maduro. O maduro, ele é constante espiritualmente. Quanto mais altos e baixos você tem, altos e baixos é uma fase do desenvolvimento nosso, é a fase da adolescência. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você está muito mal. Tudo é o fim do mundo. Até por questões físicas, né? Hormonais. Exato. Ali, né? Também no nosso desenvolvimento espiritual tem fases em que a gente é inconstante. Mas quanto mais você amadurece em Cristo, você aprende a não se abalar pelas dificuldades da vida tanto. Aprende a não se empolgar demais com as situações. A cautela com as situações que empolgam. Hoje, pelo nosso tempo em que vivemos aí, essa pós-modernidade aí, e as redes sociais, elas são uma realidade, especialmente dentro das nossas igrejas. As redes sociais hoje, ela de alguma forma, ela contribui para a maturidade do crente ou, às vezes, como é que eu posso falar assim? Atrapalha. Ou atrapalha mais do que, às vezes, ajuda? Como que você vê, eu até imagino ser um ponto de vista bem pessoal. Na verdade, para mim depende de como a pessoa usa. O uso que se faz. As redes sociais são uma forma de mídia, como é a televisão, pela qual você nos assiste, querido telespectador, como é a rádio. Então você pode usar a televisão para assistir,
programas bons como de tudo um pouco, ou você pode ficar o dia inteiro assistindo coisas que Besterol. não edificam. Então depende do que a pessoa faz, depende da quantidade. Por mais que você esteja assistindo coisas boas, se você ficar o dia inteiro na televisão e não tiver tempo com a palavra de Deus, pessoalmente não tiver tempo de oração, não vai crescer. Então, a mesma coisa, o jeito que se usa o Facebook, o WhatsApp, qualquer rede social dessas. Se você usa o dia inteiro, o tempo todo, se você usa para falar mal de outras pessoas, para ficar vendo aquele a vida alheia... Aquele versículo diário que se coloca ali nas redes sociais, pastor, é o suficiente para poder alimentar uma pessoa? Não. Não é para alimento. Você viu que eu provoquei, vida, né? Não. Eu já sabia da resposta, mas eu tive que provocar aqui. Porque tem gente que a gente notadamente percebe que está vivendo disso. Como se fosse aquela caixinha de promessas ali. É verdade. Eu quero ver qual que é a sorte do dia se eu abrir aqui. Abriu o horóscopo gospel, né? Exatamente. Mas não é por aí. Isso é uma imaturidade também, onde nós até mistificamos a nossa expressão de fé. Com certeza. Né? Dado ali um momento de sorte e não de busca. Porque, como você falou lá atrás sobre crescer dá trabalho, crescer até dói. Exato. Por exemplo, eu vejo lá meu filho, hoje, na adolescência, eu vivi isso, a dor do crescimento ósseo. Eu tive essa dor. Então, crescer dói, mas é necessário que você passe por ela. Então, precisa de exercício e prática. Exato. Você precisa não só ouvir, mas praticar. Se você não é praticante da palavra, é só ouvinte, é como um homem que se vê no espelho e se esquece de quem ele é. A Bíblia diz lá em Tiago. Então tem gente que só vê para ter informação, mas não faz nada com aquilo, esquece daquilo. Se você se alimenta com um versículo bíblico por dia que você recebeu de alguém na sua timeline e você não se alimenta mais de nada, você passa o resto do dia se alimentando de outras coisas. Eu costumo dizer, até se me permite, um comentário dentro aqui, porque o entrevistado é você, mas algo que eu classifico também dentro disso aí é a diferença entre informação e revelação. Hoje nós temos muita informação e buscamos pouca revelação. Mas não é aquela revelação também mística, eis que te digo, não. Aquela que você vai à palavra e o que Deus fala através da palavra ali para você. Isso também, esse exercício, essa disciplina espiritual, na igreja hoje também, ela está sendo menos pregada ou só está sendo menos praticada? Eu acho que um pouco dos dois, pastor. Eu acho que um pouco dos dois. A gente precisava dar mais valor às disciplinas espirituais como um todo, a incentivar o povo a essas disciplinas, né? A meditação bíblica, por exemplo, que é o que traz a revelação, né? Que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você falando, por exemplo, de constância, eu estou lembrando do Salmo 1, ele fala justamente disso. Ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por isso, ele é como a árvore junto a ribeiros de águas, que as folhas não murcham, que no tempo certo dá o seu fruto. Lá em Fala Israel, de constância, isso aí. Exatamente. Fala de crescimento, fala de produção. E Exatamente. maturidade, ela requer todos esses itens aí agregados no desenvolvimento de qualquer um crente. Lá em Israel, né, naquela região da Palestina em geral, as 4 estações do ano são mais marcadas do que aqui no Brasil. Verdade. Então a época de seca é seca de verdade. Seca tudo, as folhas morrem, não produz fruto. E a época de chuva é a hora que volta tudo. Então as árvores passam por isso. As árvores passam por momentos de baixo e momentos de alto. Menos aquelas que estão perto do ribeiro de águas. Então essa é a questão. É normal, querido, que você tenha dias bons e dias ruins na sua vida. Agora, o quanto você se alimenta com a palavra de Deus... E como você lida com isso, é a palavra com o lidar, né? Com o frutificar, com o colocar em prática, com o colocar para fora. Se você se alimenta constantemente da palavra, você tem condições de permanecer firme, independente da situação. E se você coloca em prática, ou seja, sabe viver aquilo que você leu, você sabe lidar tanto com as situações boas como com as situações ruins. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.